Graça e paz, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo devocional. Sejam bem-vindos ao Salmo 107, em que estamos meditando um pouco mais sobre a santa palavra de Deus, de como Deus sempre nos livra das nossas dificuldades, o que acontece quando andamos distante do Senhor e quando clamamos. Quando clamamos, Ele sempre vem. Hoje nós vamos continuar neste salmo maravilhoso, Salmo de Redenção. Nós também já meditamos em salmos inteiros, como por exemplo o Salmo 23, fizemos ele inteiro, Salmo 29, a voz de Deus, e hoje estamos completando mais uma etapa no Salmo 107, meditando um pouco mais, aprendendo um pouco mais do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 107, versos 10 ao 16. Se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo. Hoje nós vamos ler um pouco mais. Tal como a que se assenta nas trevas da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezando o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Esta seção dos versos 10 ao 16 fala sobre o cativeiro entre as nações e a sua libertação. O verso 10 começa assim: tal como o que se assenta nas trevas da sombra da morte, presa em aflições e ferro. Tal como o que se assenta. Tem como alguém que está sentado sobre trevas, escuridão da morte, se levantar sozinho, enxergar o caminho, enxergar a direção para sair desse lugar de treva, desse lugar de morte. Não tem como. Não tem como um ser humano sozinho salvar-se de um lugar totalmente escuro. Se ele está sentado em trevas, é porque não tem mais forças nem de ficar em pé. Havia a escuridão nas suas almas, a sombra da morte os cercavam. Eles se sentiam miseráveis e não podiam se mover por causa das correntes de ferro. E no versículo 11, o salmista diz que eles se rebelaram contra Deus. Por isso tanta escuridão, por isso estavam sem forças, estavam assentados em trevas, a sombra da morte os cercaram, porque eles estavam distante do conselho do Altíssimo. E nós sabemos pelo Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um descanso para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Para entrar neste esconderijo, eu não posso desprezar os seus próprios conselhos. Como posso desprezar um conselho que me abriga? Mas para esse abrigo, eu preciso me submeter à autoridade do poder de Deus. Eu preciso ouvir os conselhos do Altíssimo e não rejeitar. Porque quando rejeito, não encontro descanso, mas sim escuridão na alma. E por não ouvir os conselhos do Altíssimo, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Mas é claro que eles tropeçaram. Eles estavam em escuridão. As sombras da morte estavam cercando. Verso 13 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia e Deus o livrou das suas necessidades. No outro verso, a Bíblia diz: e o livrou Deus das suas dificuldades, mas agora eles estavam em necessidade. Por isso que a palavra muda. Não apenas era uma dificuldade, mas agora o caso já estava mais sério, era uma necessidade. E Deus, como é bom, mais uma vez os livrou da angústia.
Angústia aqui também indica opressão, uma opressão interna, uma pressão externa. E Deus respondeu com salvação. Deus os tirou das trevas e quebrou as suas ataduras, por eles terem clamado ao Senhor. E no verso 15, o salmista relembra o poder da gratidão. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ele dá mais um motivo para toda essa gratidão. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Essas portas de bronze também representam toda a resistência que também enfrentamos no mundo espiritual. Portas, barreiras, mas não existem portas de bronze que Deus não possa derrubá-las para dar vitória aos seus filhos. No passado, as cidades eram muradas. As portas eram justamente para impedir que inimigos ou invasores entrassem na cidade. Por isso, elas eram cidades fortificadas. Essas portas eram tão fortes que pareciam intransponíveis, eram imensas. E as trancas eram tão pesadas que não se podia abrir sem a chave certa. O rei, os moradores confiavam nessas portas de bronze, confiavam nesses ferrolhos de ferro. E o versículo 16 é uma prova de que o nosso Deus é forte e poderoso, pois ele quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Tem um versículo na Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus despedaçou os ferrolhos. Não dava nem para fazer um novo ferrolho, um novo remendo, porque Deus destrói a maldade de vez. O poder de Deus quebra toda a maldade de vez. O poder de Deus destrói toda a resistência espiritual e maligna das nossas vidas. Quando? Quando clamamos o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, meditando na sua palavra, tomando posse das palavras do Senhor, que não há nenhuma porta de bronze, ferrolhos de ferro, que fiquem em pé, que sejam capazes de impedir as vitórias e transformações que Deus tem para a nossa vida e para a nossa família. Amém? Vamos orar confiando nas palavras do Senhor. Vamos interceder pelo agir divino de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, te agradecemos por tua palavra lida, tua palavra santa, que a tua palavra, Senhor, alimente a nossa alma, alimente a nossa fé, nos dê firmeza. Senhor, nós te agradecemos pelo teu poder em nós. O teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa na fraqueza. O teu poder que quando pensamos que estamos fracos é que estamos fortes. O teu poder que opera milagres e maravilhas dentro de nós, na nossa família, nos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Nós declaramos, Senhor, caídas ao chão, toda resistência maligna pelo poder do nome de Jesus. Nós enxergamos agora, Senhor, pelos olhos da fé, ferrolhos de bronze sendo despedaçados, mentiras do inimigo, Senhor, caindo ao chão. Nós declaramos portões de bronze caindo como cartas ao chão, Pai. E nós te agradecemos, porque Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso libertador. Nós clamamos a Ti, Pai. Assim como o povo de Israel clamou e o Senhor os livrou das suas dificuldades, o Senhor os livrou das suas necessidades, Pai. Nós te apresentamos cada uma das nossas necessidades a Ti. Nós colocamos aos Teus pés, porque nós cremos que o Senhor nos livra, nos guarda, nos protege. Nós declaramos também que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Nenhuma arma, Senhor, nenhuma arma. A nossa arma é a fé. A nossa arma é a confiança no Deus que é fiel e não falha. A nossa esperança está no leão da tribo de Judá. É o Senhor quem guerreia as nossas causas. É o Senhor que advoga por nós. É o Senhor que nos livra de todo perigo que nós nem percebemos. É o Senhor que destrói as setas inflamadas do inimigo. É o Senhor que guarda o nosso lar.
lar. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus, muito obrigada por esses portões ao chão. Muito obrigada pelos ferrolhos de mentiras despedaçados. Nós te agradecemos pelo livramento e nós declaramos nessa manhã: o teu sangue tem poder, Senhor. O teu sangue tem poder e transforma. O teu sangue tem poder e liberta. O teu sangue tem poder e cura. O teu sangue tem poder e faz transformações no corpo, na alma, no espírito. Nós trazemos todo o pensamento cativo a ti, Pai. Troca a nossa mentalidade. Nos mostra que somos mais que vencedores. Assim como Josué, Senhor, orou pelos olhos de Geazi. Nessa manhã, abre os nossos olhos para vermos que aquele que está conosco, aleluia, é maior do que aquele que está no mundo. Livra-nos, Senhor, de toda mentira. Livra-nos, Senhor, de todo desespero desnecessário, pois em ti nós somos mais que vencedores. As portas do inferno não prevalecerão contra nós, a tua igreja e o teu povo. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, muito obrigada por barreiras caindo ao chão, portões despedaçados, ferrolhos quebrados pelo poder do nome de Jesus. E nós estamos de pé louvando o teu nome e declarando as tuas maravilhas. Louva o Senhor, ó Filho dos homens, pois o Senhor nos livrou de todas as nossas necessidades. Continua conosco, Pai, como grande que tu és. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Não há portas de bronze e ferrolhos de ferro que sejam capazes de impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Um dia iluminado para você e a sua família. Curtam o vídeo, compartilhe com quem o seu coração desejar. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser, às 6h30.